Você também tem dúvida entre o Dó é o C, o D é o G, é o Sol, é o Ré, é o Fá, é o Mi, aí você não sabe mais nada. Porque é tudo misturado, porque o Lá é o A, o F é o Fá, é Fá, Fá de F, F de Fá e pronto. Agora chega no Sol é G, o D que era para ser Dó é Ré. Como que é isso? Você também tem essas dúvidas? Eu acho que todo mundo que começa com estudar, principalmente que estudar violão, que tem a parte de solfejo, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que são as notas que a gente aprende desde criança, e tem a parte dos acordes, que é A, B, C, D, F, G, se confunde. Porque aí você olha uma coisa, é outra, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para isso, para que a nossa mente possa organizar melhor o conhecimento e a gente ter mais clareza, vale a pena estudar um pouquinho de história, para entender como que é o pensamento humano. Na história da notação musical, a Igreja Católica tem muita influência, justamente porque foi no período da Idade Média, em que a Igreja dominava o pensamento humano, que se desenvolveu a notação musical. Então, a notação musical, na verdade, ela foi desenvolvida muito antes da Igreja Católica. Na Grécia Antiga já tinha notação musical, no Egito Antigo já tinha notação musical, mas era como funcionava para aquela civilização e para as regiões respectivas. Os gregos, por exemplo, eles usavam as letras do alfabeto grego e alguns outros traços, algumas outras marcações que indicavam o ritmo, o tempo, a duração, o tactus daquele som. Porém, com a expansão do território romano e o domínio intelectual da Igreja sobre o Império Romano e sobre as culturas que ela abrangia, a Igreja começou a ter algum problema, que era manter a mesma liturgia. E quando você muda a cultura, quando você muda o canto de um povo, os deuses, né, que eles adoram, a língua que fala, a comida que come, o jeito que se expressa, quando você tem diferentes formas disso, você tem diferentes povos. O canto que canta aqui nessa igreja, que é a central, ela tem que ser igual ao canto que se canta lá na beira do Império Romano, ou lá onde tem outra igreja, seja a distância que for. Elas têm que ser iguais. Era essa a preocupação da igreja. Para isso, se desenvolveu a notação musical. A partir disso, começou a se desenvolver sistemas de notação em que pudesse, quando a pessoa vê esse símbolo, ele representa esse som e ela vai saber que significa tal coisa. Então isso começou a se desenvolver várias tentativas, e uma delas, que ficou até hoje para nós, foi representar os sons, as divisões dos modos gregos, que eram as divisões dos sons, das escalas, aqui a divisão, por exemplo, esse aqui é um modo grego muito conhecido e usado até hoje, que a gente conhece hoje como escala maior, mas na Idade Média era conhecido como a escala jônica, né? E era usado muito na liturgia, todos os modos gregos. Então, para cada modo grego tinha uma sequência de letras. E eles começavam com o modo eólio, ou aeólio, que era o modo da letra A. E a contagem das notas começava pela letra A. Então, começava A, B, C, D, E, F, G, que davam 7 notas musicais. E aí, então, para ensinar, para que fosse transmitido o conhecimento entre uma igreja e outra, entre a comunidade toda, entre o império todo, então se instituiu, através das letras latinas, as notas musicais, A, B, C, D, E, F, G. Isso foi mais ou menos no século VII. Ainda era pouco para poder ensinar como que se faz uma música, como que se canta, esse som é qual e aquilo outro. Então foi se desenvolvendo mais métodos, e mais ou menos no século XI, com um cara chamado Guido d'Arezzo, que desenvolveu um solfejo, né, que era na verdade um canto para São João, e esse canto ficou muito conhecido e foi tido como referência para a prática de solfejo, para que a gente aprendesse a cantar as notas musicais. E lá no canto, cada primeira sílaba de cada frase
era uma nota a ser cantada. Então, a primeira nota era ut, depois ré, mi, fá, sol, lá, e por último tinha São João, San Iones, então ficou si, né? Então você vê, a primeira nota nem era dó, era ut, que era a nota que começava o canto. A nota que começava o canto. E isso era referência para se ter o solfejo, para saber qual a altura da nota. Dó, ré, mi, sei lá qual a altura que eu fiz. Mas eles tinham a noção, através daquele canto, que todo mundo sabia cantar. Falava, olha, se a gente começar, vai ser ut o som. Então começou a se dar o nome para as notas através das sílabas que começavam cada frase daquele canto para São João. A partir daí, temos então as notas que a gente conhece até hoje aqui no nosso povo latino, né? Em todos os povos que têm a língua latina conhecem como dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Mas não era ut? Até era, mas vai cantar. Ut, ré. Então para ficar mais fácil de cantar ficou dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó de dominum, senhor. O domingo começa. Então, começa através de dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. E aquelas notas que estavam sendo pensadas como letras, foram descartadas? Não foram descartadas. Essas notas, elas ficaram mais comuns hoje em dia nos países de língua anglo-saxã, como o inglês, como o alemão, tal, e outros países também, inclusive nos países latinos, porque elas ficaram tão fáceis de se escrever e visualizar, que hoje em dia, como a gente usa acordes e colocamos notas a mais, então elas ficam mais fáceis de escrever, de visualizar, e na parte visual fica mais fácil. E nos países que utilizam elas oficialmente mesmo, sem utilizar essas que são silábicas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, eles usam inclusive para solfejo, para cantar. Mas aqui no Brasil a gente usa para se cantar a sílaba dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e para se escrever cifras e acordes e escrita à mão, é muito comum o uso das letras. Tá, mas e aí, como que eu vou saber o que é cada uma? Bom, agora que vocês já sabem que as letras elas vêm de uma outra escala que começava pela nota Lá, é só fazer a relação entre elas. Então, Lá é A, Si é B, e assim por diante. Então, qual que é a nota Mi? Qual é a letra da nota Mi? Deixa aí nos comentários que eu vou ver. Bons estudos!